Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre os crimes contra a administração pública, ainda no capítulo 1º, não é? Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. Vimos lá as características gerais dos crimes contra a administração pública e vimos também as disposições comuns dos crimes do capítulo 1º, dos chamados crimes funcionais próprios, crimes funcionais impróprios. Vimos lá a questão do elemento subjetivo do tipo, do sujeito ativo, do sujeito passivo, para que nos dê mais mobilidade, né, agora nessa parte em que nós vamos estudar os tipos penais propriamente dito, do capítulo 1º. E nós já iniciamos com aquele que vai nos demandar um pouco mais de tempo, porque é o mais extenso de todos eles, né, que é o peculato, que recebe esse nome em razão da origem latina, não é? Pecus, que é gado, que significava moeda de troca, foi a primeira grande moeda de troca na história, foi o gado. Daí ele vem valor em pecúnia ou pena pecuniária, sempre se referindo a dinheiro, né? Por quê? Porque o peculato, na verdade, é um crime patrimonial contra a administração pública. Ele é conceituado na doutrina em diversos momentos como uma espécie, uma modalidade de apropriação indébita praticada pelo funcionário público contra a administração pública. Mas nós vamos ver que o crime de peculato ele se divide em várias modalidades. Por isso que ele é o mais extenso e é por isso que nós vamos nos demorar um pouco mais nele, né? Nós temos o peculato apropriação, o peculato desvio, o peculato furto, o peculato culposo, vamos ver aí a circunstância, o peculato mediante erro de outrem e as duas novas modalidades inseridas na nossa legislação já no ano 2000, então, dos tipos de peculato é o tipo mais recente, que é o chamado peculato eletrônico, né? É o peculato pirata e o peculato hacker. Nós vamos destrinchar cada um desses tipos penais, né? O primeiro deles é o peculato à apropriação, o peculato propriamente dito, né? E nós vamos ter duas modalidades de peculato dentro da mesma circunstância aí. O artigo 312, no seu caput, diz: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, repare. Vamos lá, começar a marcar as circunstâncias. Apropriar-se de bem móvel. Então, se o funcionário apropria-se de bem imóvel, nós não vamos estar basicamente diante dessa circunstância. Público ou particular, de que? Olha aqui. De que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então eu tenho aqui duas modalidades de peculato. A primeira modalidade, o peculato apropriação, que equipara-se lá na parte geral, lá na parte dos crimes contra a propriedade, a apropriação indébita. É apropriar-se daquilo que você já tem, mansa e pacificamente a posse. O furto diferencia-se, o furto, o roubo diferencia-se da apropriação indébita, porque nos dois primeiros casos, no furto e no roubo, o agente, o sujeito do crime, não tem a posse da coisa. Ele vai buscar a posse da coisa, ou por alguma destreza, artimanha, de se apropriar da coisa sem que o legítimo possuidor, o legítimo proprietário perceba. Nós vamos estar aí diante do furto, a destreza vai caracterizar essa circunstância, ou diante do roubo, que é quando, mediante violência ou grave ameaça, o sujeito se apropria da coisa da qual ele não tinha posse e passa a ter. Na apropriação indébita, o indivíduo já tem a posse da coisa. E o que é que ele faz? Ele transfere o domínio de propriedade da coisa do âmbito da administração pública ou do âmbito de tutela da administração pública, quando o bem é do particular, mas o funcionário público ele tem o bem sob a sua posse, de maneira mansa e pacífica. Por quê? Porque
faz parte do seu dever de ofício, da sua atividade de ofício. Ele está na tutela, na guarda daquela coisa, mansa e pacificamente. Aí o que é que ele faz? Ele transfere o domínio da propriedade daquela coisa, que pode ser uma coisa pública, um bem público, ou pode ser um bem particular, que está sob a tutela, sob a guarda da administração pública, para o seu nome. Aí, para o seu domínio, para o âmbito de sua propriedade. Então, quando isso acontecer, quando o funcionário público dessa forma agir, nós vamos estar diante do peculato, apropriação. Né? E quando o funcionário público desvia o bem em proveito próprio ou alheio, o desvio de finalidade do bem, nós vamos estar diante de uma outra modalidade de peculato, que é o peculato desvio. Em ambos os casos, nós temos aí uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. É uma pena que não passa incólume às críticas da doutrina, dada a extensão temporal entre a pena mínima e a pena máxima. Né? Pelo princípio da proporcionalidade, aí, 2 pessoas podem ser condenadas pelo mesmo crime a penas muito distintas. Uma pode ser condenada a 2 anos e outra pode ser condenada a 12 anos. Então, nós temos aí uma parte da doutrina que faz uma crítica razoavelmente severa a essa distância temporal entre as penas, o limite mínimo e o limite máximo da pena em abstrato. Quando nós chegamos no parágrafo 1º, nós vamos ter o peculato furto, né? Que se equipara ao delito do artigo 155 do Código Penal, conforme nós já discutimos aí no peculato apropriação. Vamos ver o que diz o parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena, ou seja, aquela pena lá, criticada pela doutrina, de 2 a 12 anos. Se o funcionário público, aqui ó, a diferença, embora não tendo a posse do dinheiro, valor, bem, faz o que? O subtrai. Aí a gente lembra lá do texto do artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então aqui o crime se perfaz com a subtração, né, da coisa. Lá no peculato apropriação ou no peculato desvio, o funcionário público tem a posse da coisa, ele não precisou subtrair. Ele só fez transferir o domínio de propriedade para si, ou desviou para si ou para outra. Aqui o funcionário público não tem a coisa. Ele precisa ir lá e subtrair. É quando ele abre arquivos da repartição, é quando ele viola o cofre, é quando ele aqui ó, concorre para que seja subtraído. Imagine aqui a circunstância do funcionário público que, ao saber que em determinado almoxarifado de um órgão público existem lá notebooks que foram recentemente adquiridos pelo poder público, que esse funcionário público, mancomunado com um terceiro, né, o informe dessa circunstância, deixa a porta do almoxarifado, a janela que dá acesso ao almoxarifado aberta, para que à noite um terceiro entre lá e subtraia os computadores. Nós vamos estar aí diante de quê? De um peculato furto, porque o funcionário concorreu para que seja subtraído. Não foi ele que pessoalmente foi lá e subtraiu o bem. Por exemplo, agora nesse momento de transição de governos municipais, é comum que haja denúncia de que coisas pertencentes à administração pública estão sendo subtraídas dos PSFs, das escolas, dos postos de saúde, das secretarias. Então, vem notícia de todo canto de que em determinado lugar estão levando a impressora, levaram o computador, estão trocando, tirando os pneus do carro, os pneus novos do carro público, colocando pneu com roda e tudo, antigos e velhos, sucateados. Então nós temos aí um exemplo claro de que a coisa não pertence, não está sob o domínio, mas o sujeito fez o quê? Subtraiu. Né? Ele subtraiu. Então aí nós temos o chamado peculato furto.
né, que vai se configurar nessa circunstância em que ele não tem o que? A posse mansa e pacífica da coisa. E lembrem, desculpa, para a gente fazer uma recapitulação geral aqui, lembrem que quando a gente falou das disposições comuns dos crimes contra a administração pública, tratarmos que esses crimes eles só ocorrem na modalidade dolosa. Né? Eles não existem em regra, a regra geral é de que eles não subsistem mediante negligência, imprudência e imperícia, ou seja, na modalidade culposa, exceto em um caso, e esse caso é o peculato. O parágrafo 2º, por expressa determinação legal, reconhece a possibilidade do peculato na modalidade culposa. Se o funcionário concorre, aqui concorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Nós temos aqui um delito de menor potencial ofensivo. Nós temos uma causa de uma previsão punitiva bem minorada. Por exemplo, usemos o exemplo anterior do peculato furto quando o funcionário concorre dolosamente. Ele trabalha no almoxarifado, sabe que chegaram lá os notebooks novos, né? E dolosamente, e macumunadamente, planejadamente, arquitetadamente, ardilosamente, deixa a janela aberta para que o seu comparsa vá lá e subtraia os notebooks. Então, aí o que é que nós temos? O peculato furto, direto. O funcionário público vai responder pelo peculato na modalidade dolosa, apesar de não ter sido ele o agente direto da subtração. Foi o que ele fez? Ele concorreu dolosamente. Ele buscou o resultado, ele queria o resultado. Ele queria o fim. Toda ação é orientada para o fim. O finalismo jurídico lá do Wentzel. Aqui não. Vamos usar o mesmo exemplo, mas o funcionário público não estava macumunado com ninguém, não tinha dolo, não tinha interesse, não queria subtrair nada, não queria concorrer para nada, mas ele é o responsável para, no final do dia, fechar o almoxarifado. Então, ele tem o dever legal de conferir se as janelas estão fechadas, de conferir se a porta foi realmente travada. Aí ele, por negligência, ele vai embora e deixa a janela aberta. Esqueceu de fechar a janela. E aí alguém, passando lá durante a noite, viu, entrou e subtraiu os notebooks. Nesse caso, o funcionário público concorreu culposamente. Ele não concorreu dolosamente. Aí a pena dele vai ser minorada. E ainda mais, nesse caso, nós vamos ter uma causa passível de extinção da punibilidade ou de diminuição da pena. É aquilo que está lá no parágrafo 3º. Né? No caso do parágrafo anterior, ou seja, isso aplica-se exclusivamente ao peculato culposo. Não se aplica às modalidades dolosas de peculato. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Então, vamos lá que o sujeito subtraiu um notebook. Porque o funcionário público deixou a janela aberta por negligência, não foi dolosamente. Ele não estava combinado, não estava macumunado, não foi planejado. Então, se ele, antes da sentença, repara o dano, ou seja, se ele devolve o notebook da mesma marca, modelo, configuração, a punibilidade está extinta. E se ele faz isso depois da sentença, ainda assim a sua pena pode ser reduzida à metade. Né? Na verdade, a norma é impositiva, reduz de metade a pena imposta. Importante ficar atento a essas duas circunstâncias e lembrar que elas só se perfazem no caso de peculato culposo. Aí nós temos uma figura interessante do peculato. Aí já mudamos de norma. Tudo que nós vimos até agora está lá na norma do artigo 312.
O que nós vamos agora é para o artigo 313, que é o peculato mediante erro de outrem. Uma modalidade interessante, que diz apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade no exercício do cargo, olha aqui, recebeu por erro de outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Como é que nós podemos visualizar e imaginar esse tipo penal? Imagine a circunstância do sujeito que vai pagar lá uma parcela do IPTU, que ele achou que não tinha pago, mas estava quitada. Quando ele chega lá na prefeitura para pagar, o funcionário público acessa o sistema, vê que já está pago, mas ainda assim recebe. Então ele recebeu aquele valor, aquele dinheiro, em razão do erro de outrem. E aí quando ele faz isso, ao receber esse valor, ele cometeu o peculato na modalidade prevista no artigo 313, que é o peculato mediante erro de outrem. O funcionário público que recebe um produto, que recebe um bem que deveria ser entregue em outro lugar, e ele percebe que, evidentemente, ele tem que saber que aquilo ali constitui um erro. Se ele não souber, não há o dolo, e aqui nessa perspectiva nós não vamos ter essa modalidade. Ele, conhecendo o erro do agente que está entregando a coisa, ele recebe a coisa e apropria-se, porque o crime é apropriar-se. Ele apropria-se da coisa que recebeu por erro de outrem. Aí nós vamos estar diante do peculato do artigo 313, que é, na doutrina, vocês vão encontrar vários autores aí chamando de peculato estelionato. Seria um tipo de peculato que corresponderia ao delito do artigo 171 do Código Penal. Ou também vocês vão encontrar outros doutrinadores chamando de apropriação de coisa havida por erro de outrem, que para se configurar precisa ter essas três circunstâncias concomitantemente. Tem que haver a apropriação de dinheiro ou qualquer utilidade. Essa apropriação tem que necessariamente ter se originado do erro de outra pessoa, e o funcionário público, repare, FP, aqui tem o significado de funcionário público, tá? O funcionário público, no exercício do cargo, se apropria da coisa que lhe foi entregue mediante erro de outrem. Então, essas três circunstâncias têm que estar concomitantemente presentes para que o crime esteja consumado. E aí nós temos a inserção, o artigo 313-A, a inserção de dados falsos em sistema de informação, que é também chamado de peculato eletrônico ou peculato pirata, que foi inserido pela Lei 99/83 de 2000 e é produto da informatização da administração pública. Antigamente tudo era em arquivo de pastas. Isso não é mais factível, nem mesmo nas cidades mais longínquas. Há um processo de informatização, de digitalização de toda a administração pública, de sorte que as informações, os controles se dão hoje muito mais pelo meio informatizado, pelo sistema informatizado, do que pela burocracia de papéis, pelo preenchimento de formulários e de papéis físicos, não é isso? Então, o que é que diz o artigo 313-A? Inserir ou facilitar conduta. Inserir ou facilitar o funcionário público autorizado, presta atenção aqui, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos. Aonde? Nos sistemas informatizados ou bancos de dados. De quem?
da administração pública com o fim, e aí sempre que você tiver essa palavrinha aqui, essa conjunçãozinha aqui, com o fim, nós estamos diante de um tipo que tem um elemento subjetivo do tipo específico, ou seja, tem um dolo específico, além do dolo de inserir ou falsificar, ou de alterar ou excluir, que são as condutas típicas, o agente também tem que ter a especial finalidade de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano, dolo alternativo, não é? Ou para ter a vantagem, ou para causar dano. Imagine aí que existem denúncias de que em países menos desenvolvidos culturalmente, em países cujo processo civilizatório ainda não está no estágio que o Brasil está, de civilização, de cultura democrática, cívica, de accountability que o Brasil tem a denúncia de que alguns funcionários públicos recebem propina, recebem uma vantagem indevida para alterar ou excluir dados corretos no sistema, como, por exemplo, apagar do sistema uma multa de trânsito. Vai lá e apaga. Estava lá lançada, apaga. Ou para ir lá e retirar do sistema o lançamento de um tributo devido. Imagine que o sujeito faça isso. Então ele vai estar cometendo o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, ou também o chamado peculato pirata ou peculato eletrônico. A pena, a mesma lá do peculato do caput e do parágrafo 1º do artigo 312. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. O que é importante a gente ter em exame aí? Que é uma norma nova, que tutela algo que é novo também. O sistema informatizado e os bancos de dados da administração pública. Isso não era uma realidade há 30 anos atrás, agora é. Então, precisava que houvesse uma norma penal para tutelar. E, como eu já pedi para vocês atentarem lá, aqui também, quem é o sujeito ativo? O funcionário público? Não. Somente o funcionário público autorizado. Autorizado a quê? Autorizado a inserir dados no sistema informatizado, nos bancos de dados da administração pública. Não é qualquer funcionário público que pode cometer esse crime. É óbvio que se for outro funcionário público que faça isso, não seja autorizado, não é fato atípico. Ele não se adequa a essa norma. Ele vai responder por outra conduta, evidentemente. E aí nós temos o artigo 313b, que é modificar ou alterar o funcionário público, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Condutas, modificar ou alterar. Vamos melhorar esse tracinho aí que ficou horrível. Vamos fazer uma coisinha aí mais retilínea. Modificar ou alterar. São as condutas. Quem? O funcionário. E o que é o bem tutelado? O sistema de informações ou programa de... Vixe, mano, vamos voltar aqui de novo, que a situação não foi legal. Ou o quê? Programa de informática. Nós estamos aí diante do que a doutrina tem chamado de peculato hacker. Por quê? Porque enquanto lá no peculato anterior o sujeito não modifica a estrutura do programa informático, não modifica a estrutura, os algoritmos do sistema de informações, ele apenas insere dados. Aqui, o agente muda a estrutura, ele muda a configuração do programa, ele altera os algoritmos do programa sem autorização ou solicitação de quem possa fazer isso. E aí nós temos uma crítica da doutrina também no que se refere à pena. Veja, a pena aqui é muito branda, de 3 meses a 2 anos e multa. Porque a conduta do hacker, mudar a estrutura do programa de informática, pode trazer danos muito danosos, de proporções até maior
do que, por exemplo, subtrair um dado ali de um contribuinte, porque é uma coisa isolada. Quando você muda o algoritmo, quando você muda o sistema, quando você muda o programa, você vai estar ali concorrendo para produzir um dano em escala, né, que vai importar na modificação para todos de uma vez só, e não um benefício único ali, um prejuízo único. Então a doutrina também faz essa crítica à pena, né? E aí nós temos uma causa de aumento de pena no parágrafo único, não é? As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. O que é que isso nos diz? Isso nos diz que aqui, nessa circunstância do caput, o crime estará configurado independentemente de ter havido o quê? Dano. É a própria modificação. Trata-se de um crime formal, não exige a ocorrência do resultado. Se ocorrer o dano, aí a pena vai ser aumentada de até 1/3, né? Por isso que ele é chamado de peculato hacker, porque ele atinge os programas de computação. E também na doutrina vocês vão encontrar muitas vezes os autores se referindo a esse tipo penal como um crime de informática propriamente dito, ou também um crime de informática autêntico. Por quê? Porque sem o sistema informatizado esse crime não existe. Sem o computador ele não pode ser praticado. É elemento essencial para que o crime ocorra, conditio sine qua non para a instância do crime, o sistema informatizado, a máquina, o computador. Por isso, ele é um crime informático, ou um crime de informática propriamente dito, ou autêntico. Nós temos uma outra norma lá no artigo 315, que vai falar do emprego irregular de verbas ou rendas públicas, né? Está lá no artigo 315, cuja a descrição típica diz: das verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa, né? O que é que nós temos que atentar nesse crime? Que não é qualquer funcionário público que pode cometer esse crime. Esse crime ele é específico para os chamados ordenadores de despesa, né? Aí nós vamos ter o presidente da República e os seus respectivos ministros, o governador de estado e os seus secretários de estado, os prefeitos municipais e os seus secretários, né? Todos que ordenam despesa. Nós temos sempre que lembrar que existem verbas públicas que são vinculadas, aquelas, o que se chama a verba pública carimbada, né? O gestor recebe aquela verba para gastar naquele programa específico, para gastar naquela atividade específica. Ele não pode usar aquela verba para outras coisas. Se ele o faz, ele está dando aplicação, destinação diversa daquela que está estabelecida em lei, né? E aí nós temos uma polêmica que já foi superada, né? Que se discutia de se essa norma tinha sido revogada pela 6397 de 76, né? que trata lá de uma alteração na 42.20/64, que fala dos empenhos de verbas por prefeito no último mês de mandato, né? E não há essa revogação, porque os objetos são distintos, né? O que se busca com essa norma é a não anarquia nas finanças públicas. É ter um preceito penal que imponha aos administradores públicos, aos ordenadores de despesa, a observância da vinculação do gasto público, né? Da verba pública, para que o negócio não desande. O prefeito não pode fazer, o governador, o presidente não pode fazer do verba pública o que ele quer. Existem verbas que têm destinação legal específica e, portanto, elas devem ser observadas. O artigo 316 é uma norma interessante porque nós vamos ver que existem dois crimes distintos dentro da mesma norma. Um no caput e outro mais na frente no parágrafo.
Mas vamos iniciar pelo caput, o artigo 316, que tem o crime de concussão. E aqui eu peço atenção a vocês ao verbo nuclear, porque mais na frente nós vamos precisar fazer uma distinção desse crime com o crime de corrupção passiva. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Preste atenção, o verbo nuclear, exigir, ele se diferencia de outras condutas. Solicitar, por exemplo. Solicitar é diferente de exigir. Receber é diferente de exigir. Aceitar a promessa é diferente de exigir. Essas são as condutas que estão previstas lá no 317, que caracterizam a corrupção passiva. Aqui, no 316, o funcionário público, ele exige, ele condiciona e, portanto, ele impõe medo, ele impõe receio ao particular, né? E, portanto, é uma conduta mais gravosa. Exigir é diferente de solicitar. E aí, o que é que nós temos? Né? Nós temos aqui as condições, né? Que eu posso pensar nesse crime na modalidade tentada? Bom, até posso, né? Desde que seja uma exigência escrita. O sujeito lá faz um bilhete exigindo, e o bilhete foi interceptado, não foi entregue, então se tentou. Mas na modalidade verbal, a tentativa é impossível, né? E uma questão que também é preciso ter atenção, né, para a distinção aí, princípio da especialidade. Se o funcionário público comete essa exigência, a conduta típica do 216, que é uma forma de extorsão, né? Mas se esse funcionário público ele faz isso com um fim específico de deixar de lançar ou de recobrar tributo ou contribuição social, ou então para cobrá-los parcialmente, diminuir ali a pancada, nós não estaremos diante da concussão, apesar da conduta se adequar perfeitamente ao que está descrito no tipo. Contudo, nós vamos estar diante de um crime funcional contra a ordem tributária, né? Acho que é a Lei 8.170/90, que vai tratar lá dos crimes contra a ordem tributária. E, portanto, pelo princípio da especialidade, como há a previsão dessa conduta lá, na Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, vai se adequar à conduta prevista na lei específica de maneira mais taxativa do que a conduta prevista no artigo 316 caput. E, portanto, pelo princípio da especialidade, deverá prevalecer essa circunstância. E aí, no parágrafo 1º, nós vamos ter, do 316, dentro da mesma norma, um outro crime, que é o chamado excesso de exação. Vamos lá. Se o funcionário público exige, vamos lá, as condições, né? Exige... Vamos ajeitar esse negócio aí. Se o funcionário público exige tributo ou contribuição social. Não é se ele exige qualquer coisa. Mas se ele exige tributo que ele sabe ou deveria saber que é indevido. Veja só, primeira conduta. Funcionário público tratando lá com um microempreendedor, com a MEI, ou com o gerente o sócio de uma empresa, o comerciante, ele exige um tributo, mas que ele sabe que não é devido. Aí ele vai estar cometendo o quê? Excesso de exação. E se for devida? Vamos lá. Ou quando devido, presta atenção. É devido o que ele está cobrando. Mas o que foi que ele fez? Ele emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso,
que a lei não autoriza. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Repare, preste atenção. Aqui, nessa segunda parte do parágrafo 1º, o funcionário público está cobrando um tributo, uma contribuição social devida. O cara está inadimplente mesmo, a empresa está inadimplente. Mas o modo de cobrar foi um modo não admitido em lei, foi um modo vexatório. Né? Foi gravoso demais, expôs a humilhação, a execração pública. Né? Usou de meios de violência verbal, de ameaça. Né? Então, ainda que seja devido, não é dado ao funcionário público esse tipo de cobrança. Se assim o fizer, nós estaremos diante do crime de excesso de exação. Se ele cobra o que ele sabe que não é devido, excesso de exação. Se ele cobra o que é devido, mas na cobrança ele emprega um meio vexatório ou gravoso, também nós estaremos diante de excesso do crime de excesso de exação. Beleza? E aí nós vamos ter mais uma modalidade, que é o excesso de exação qualificado. Por quê? Porque aqui é o seguinte, diz o parágrafo 2º. Se o funcionário público desvia, vamos lá, desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, para recolher aos cofres públicos. Então, vamos lá. O funcionário público fez a cobrança indevida, recebeu, mas repassou o dinheiro para o erário público. Repassou o dinheiro para o Estado. Ele responde lá nas penas do parágrafo 1º, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Agora, se ele exige e recebe e desvia para si ou para outrem essa coisa, não manda para o Estado, a pena é de 2 a 12 anos, o que significa que o legislador considera que subtrair para si é mais gravoso do que subtrair para o Estado. Receber indevidamente valores para si é mais gravoso do que receber indevidamente valores para o Estado. Figura extremamente interessante. E aí nós temos no 317 a corrupção passiva. Né? E aqui a gente vai fazer aquela diferença que eu disse. Ó. Aqui os verbos é solicitar ou receber. É muito diferente de exigir. A conduta de solicitar e a conduta de receber é exigir, mas o resto é igual. Ó. Para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, veja, igual à concussão. A mesma descrição típica. Qual é a diferença? A conduta, que lá é exigir. Aqui é solicitar ou receber, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Não, resolve essa bronca aí para mim, na tua repartição, que se esse dinheiro sair, eu te dou 30%. Eu ganhando esse dinheiro aí, eu te dou 30%. Eu estou aceitando uma promessa de vantagem. Eu não recebi nada, não solicitei nem recebi. Mas aceitei uma promessa de vantagem para atuar. Ou então eu solicitei. Solicitar, exigir, vamos lá, gente. É clara essa diferença, não é? Exigir o cara diz, meu irmão, ou você me dá aí agora 10 conto, ou tu tá ferrado. Eu tenho a caneta aqui dentro da repartição, eu vou botar para torar. Aí eu estou exigindo, estou intimidando. Outra coisa eu vou dizer, ó, vamos aqui ver o que é que eu posso fazer. Não sei se o senhor pode me ajudar também com alguma coisa, uma mão lava a outra. Pode ajudar, se puder eu agradeço. Eu estou solicitando. E eu não solicitei nada. O cara chegou dizendo, ó, pega aí 5 mil para tu agilizar. Eu não solicitei, mas recebi. É irrelevante, porque a conduta receber está claramente estabelecida. Então, é irrelevante se o sujeito solicitou, se ele aceitou, se ele só recebeu. Né? Aí nós vamos ter uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. A mesma pena lá do peculato. E aí nós vamos ter,
e aí aqui é importante para a gente fazer a distinção, entender lá o caput, a corrupção passiva qualificada. Né? A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário, vamos lá, retarda ou deixa de praticar. Vamos lá, ajeitar. Retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Ora, o que é que isso me diz? Que lá na conduta do caput, ainda que o sujeito receba para fazer algo, sem retardar, deixar de praticar ou praticar infringindo o dever funcional, ou seja, ainda que ele faça tudo dentro da legalidade, tudo dentro da norma, ele não podia ter solicitado, ele não podia ter recebido, ele não podia ter aceito. Por quê? Porque aí nós vamos estar quebrando o princípio da impessoalidade, o princípio da impessoalidade. O funcionário público já recebe o salário para praticar o seu ato de ofício. Ele não pode receber um valor suplementar do particular para fazer o que ele já devia ter feito. Ainda que seja para fazer algo regular, ainda que seja para emitir uma certidão legítima, devida, ele não pode receber para isso. Tá? Se ele recebe e retarda ou deixa de fazer algo, ou se ele pratica um ato de ofício infringindo o dever funcional, a corrupção é qualificada. Se ele pratica tudo dentro da norma, é corrupção passiva, do mesmo jeito, só que lá nos termos do caput. Se ele recebe para deixar de praticar de ofício ou praticar infringindo dever funcional, eu vou estar diante da causa, né, qualificada com a pena aumentada em quê? Em 1/3. Né? Então prestem atenção a isso. E nós temos também a corrupção passiva privilegiada. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional. Então aqui, ó, tem que ser condição que tenha infração do dever funcional. Né? Cedendo a pedido ou influência de outro. A famosa ligação lá que o sujeito recebeu do senador. Lá, o sujeito está lá na repartição pública dele e recebe uma ligação lá do senador para resolver uma questão da emissão de um documento lá, de uma certidão negativa, que não era para ser emitida, ou pelo menos não era para ser emitida naquela data. E aí ele fez porque ele tem o temor da influência do senador, que o senador ligou para ele, pode prejudicar a vida dele lá dentro da repartição, da administração pública. Né? Isso aí foi... Ele tem isenção de responsabilidade porque ele sofreu aí uma pressão indevida? Não. Ele não tem... não foi uma coação moral irresistível nesse caso. Mas ele cedeu ali, teve isso. O que é que o legislador entendeu? Que dava para baixar a pena dele aí, se ele comprovar que fez a pedido sob influência aí de um superior político e hierárquico dele. Né? Aí a detenção vai ser o quê? De 3 meses a 1 ano ou multa. Essa é a modalidade privilegiada. Lá no 318 nós vamos ter o crime de facilitação de contrabando ou descaminho, que é um crime tranquilo, que núcleo do tipo aqui, tranquilo, é facilitar. Não é concorrer, tá, gente? O agente público aqui não é coautor do crime. Ele facilita, com infração do dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Aqui é tranquilo, a gente só precisa lembrar daquela distinção, né? Que contrabando é aquela circunstância que ocorre quando o sujeito faz entrar no país produto, mercadoria, que é bem fora do comércio, que não tem autorização para ser negociada no Brasil, determinados medicamentos, drogas, armas, munição, suplementos alimentares,
existem vários produtos que não estão regulamentados a sua comercialização no Brasil. Né? E se o sujeito faz entrar isso no território nacional, eu estou diante do contrabando. E o descaminho é quando o sujeito faz entrar no país um bem de comércio, um bem de comercialização permitida, por exemplo, uma bebida, um uísque, ou um produto eletrônico, mas faz entrar no país sem o pagamento dos impostos devidos, ali burla a alfândega. Nesse caso, eu vou estar diante do descaminho. Em um ou em outro caso, se o funcionário público vai lá e facilita que o agente consiga promover a entrada dessa mercadoria, desse produto, desse bem, sem recolher os impostos devidos, nós vamos estar diante da configuração do delito do artigo 318 do Código Penal. O 319 é bastante conhecido, né, que é a famosa prevaricação, né, que tem uma circunstância bem específica. Vamos a ela. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-la contra disposição expressa de lei. Aí aqui, caracterização da prevaricação para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aqui ele não está recebendo vantagem indevida de ninguém. Ele não está desviando nada em proveito próprio. Ele não está se apropriando de pertences da administração pública. Ele está retardando ou deixando de praticar um ato de ofício ou praticando contra a disposição expressa de lei para satisfazer um interesse, um sentimento próprio. Imagine lá que o sujeito trabalha internamente numa repartição, chega às mãos deles um requerimento, é distribuído para ele um requerimento em que um antigo desafeto seu solicita a emissão de um documento público, de uma certidão pública. E ele, para satisfazer o sentimento dele de vingança, ele deixa de emitir aquele documento. Ele extravia aquela solicitação. Foi que ele desviou alguma coisa? Ele ganhou alguma coisa? Ele favoreceu o terceiro com isso? Não. Ele apenas satisfez um sentimento pessoal, por deixar de praticar o ato. É o que a doutrina tem chamado de infidelidade ao dever de ofício. É o descumprimento da sua obrigação com o intuito de satisfazer interesse próprio. É o cara lá, o estagiário da vara criminal, que, para se vingar do 2 que tirou na prova de direito penal, ele não cumpre um despacho, ele não encaminha um despacho do juiz no processo em que o patrocínio da causa da defesa é feita pelo seu antigo professor de direito penal, que lhe deu uma nota 2 ou que injustamente o reprovou por conta de 4 pontos. Não teve sensibilidade de arredondar a nota dele lá de 2 para 6, que era o que ele precisava para passar. E aí, para satisfazer esse interesse pessoal de vingança, de dar o troco, ele deixa de cumprir o seu dever funcional. E aí a gente precisa fazer as distinções. Na corrupção passiva, o funcionário público negocia seus atos. Ele quer uma vantagem indevida. Já na prevaricação, isso não ocorre. O funcionário público viola sua função para atender objetivos pessoais. Por exemplo, demora para expedir um documento fiscal solicitado por um inimigo, por um desafeto. Também não se confunde com a corrupção passiva privilegiada, lá no parágrafo 2º. Por quê? Nesta, o agente atende a pedido ou influência de outrem. Já na prevaricação, não há pedido de ninguém, influência de ninguém. O agente visa satisfazer o quê? Interesse ou sentimento pessoal. E aí nós temos um tipo chamado de prevaricação imprópria, que é uma daquelas normas que se adequam àquele conceito tratado na doutrina ou na teoria geral do direito, como na história do direito trata muito disso,
lá, principalmente quando faz os relatos do acordo Brasil e Inglaterra para o fim do comércio negreiro, né? E criou-se portos alternativos para a chegada de navios negreiros no Brasil, sem que a fiscalização inglesa nos postos oficiais pudessem perceber que o tráfico negreiro no Brasil continuava igual como era, tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? A lei era apenas uma lei para inglês ver, mas ela não tinha eficácia nenhuma. Pois bem, veja o teor do artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena: reclusão de 3 meses a 1 ano. Perceba, é um crime omissivo próprio, é deixar a conduta. Deixar o diretor de quê? De cumprir seu dever de vedar. Logo, se constata que dentro do presídio existe aparelho celular, o crime já está consumado, porque o diretor de presídio já deixou de cumprir o seu dever. E, portanto, é uma norma que nós não vislumbramos ou não visualizamos a sua aplicação na prática. Porque a existência de aparelhos telefônicos dentro do presídio, dos presídios brasileiros em geral, é pública e notória. Até ligações aí de dentro do presídio nós recebemos com alguma constância, com tentativa de fraude ou com extorsão, tipos de extorsão, etc. Então, esse é uma norma cuja eficácia da sua aplicabilidade é bastante questionada. O que é que a gente tem que atentar para ela? Que ela só se dirige ao diretor do presídio, que está... É um conceito que está lá no artigo 87 da LEP, ou ao agente público a quem esteja designado esse papel, né, de fiscalizar e impedir a entrada dos aparelhos celular. Né? E aí, pelo verbo do tipo que é deixar, nós estamos diante de um crime omissivo próprio, que se consuma com a percepção da existência dos aparelhos dentro do presídio. O 320, que a doutrina também chama de prevaricação privilegiada, mas cujo nome iuris do tipo é condescendência criminosa, é também muito interessante. Né? Deixar o funcionário por indulgência, por benevolência. Então, qual é o verbo também? Deixar. Estamos também aqui diante de um crime omissivo, não é? Ajeitar aqui que ficou horrível. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado, vamos lá, responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento de autoridade competente. Percebem a abrangência desse tipo? Ele não pune o funcionário público que pratica nenhuma ilegalidade, que pratica nenhuma irregularidade. Aqui, eu estou diante da circunstância do funcionário público que conhece, que tem conhecimento, que vê o colega recebendo indevidamente lá a vantagem para poder emitir o documento, ou que vê o funcionário público lá se apropriando da resma de papel da repartição para levar para casa, ou que percebe ali que o funcionário público está deixando de cumprir o seu dever de ofício porque o requerente é um desafeto dele, ele só viu isso, ele não praticou nada disso. Mas se ele vê, ele for o superior hierárquico daquele cara, ele tem que responsabilizar. Mas se ele não é, ele está no mesmo patamar ali, ele tem que levar o conhecimento do superior para tomar as providências. Se assim não o fizer, ele está cometendo o crime de condescendência
criminosa, né? Cuja pena nos leva ao entendimento de que trata de uma criminalização simbólica, né? Pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa. É um tipo penal que existe aí eivado de simbolismo, né? Que é o funcionário público, ele tem o dever legal de informar os malfeitos dos quais ele tem conhecimento dentro do seu âmbito de atuação, né? É uma norma que institucionaliza o dever do funcionário público de informar os atos irregulares praticados pelos seus colegas. Nós temos um outro tipo que geralmente costuma causar interpretações equivocadas pelo seu nome iuris, que é a advocacia administrativa, mas é importante já pontuar aqui que esse não é um crime praticado por advogados, ou, basicamente, não se exige a condição de advogado do agente para que esse crime esteja consumado, né? O sujeito ativo é o funcionário público, qualquer um deles. Pode eventualmente ser advogado, sim, mas não necessariamente exige que seja advogado. O crime é patrocinar, ou seja, defender, direto ou indiretamente, interesse, olha lá, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da sua qualidade de funcionário público. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Aqui o que se tutela é o princípio da impessoalidade e da imparcialidade da administração pública. Não é desejável que, por exemplo, em um certame licitatório, em uma dispensa, por exemplo, haja um funcionário público lá dentro da administração, exercendo o seu papel de funcionário público, usando da facilidade que ele tem como funcionário público de ter acesso ao ordenador de despesa ou ao chefe da licitação, para ir lá e defender que quem deva ganhar seja a empresa A ou a empresa B, porque ele tem o contato, é da família dele, ou é amigo, ou ele está recebendo algum dinheiro, é irrelevante. Mas ele está patrocinando ali, junto à administração pública, o interesse privado, né? E com isso ele está quebrando o princípio da impessoalidade e o princípio da imparcialidade. E repare, ele está defendendo ali o interesse que pode ser até legítimo. A empresa que ele está defendendo tem toda a documentação, todas as certidões, está apta a participar do certame, está propondo preços dentro do mercado, não está superfaturando nada. Ora, mas não é disso que se trata. Se trata de que não é desejável que uma empresa privada tenha um funcionário público defendendo lá, dentro da administração pública, os interesses dela, os interesses da empresa privada, porque existem várias outras empresas que também estão concorrendo e que não têm esse mesmo benefício de ter alguém conhecido lá dentro da administração pública para também pleitear em seu nome. E aí a imparcialidade e a impessoalidade foram para o espaço. Então, o interesse pode ser legítimo. Por quê? Porque se o interesse for ilegítimo, está aqui, ó, parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, nós vamos ter o quê? Uma causa de aumento de pena. Detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Então, prestem atenção. Nós não estamos aí diante de uma circunstância que demande a condição de advogado. Apesar do nome do crime ser advocacia administrativa, ele não é necessariamente cometido por advogado. Para a gente se encaminhando para o final, uma polêmica aí do delito do artigo 322, que é a violência arbitrária. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Então aqui, o que é que a gente tem que ter em mente? Que o agente público pode responder, e se ele praticou, ele responderá por esse crime, pela violência arbitrária. Ele responde independentemente de ter provocado outro resultado, mas se além desse resultado da violência ele tiver praticado lesões corporais, tiverem restado lesões corporais, né, ele responderá também pela lesão corporal.
né? E aí existe uma polêmica no sentido de que o artigo 322 do Código Penal teria sido revogado pela lei do abuso de autoridade, de 65. Né? E aí nós temos, por exemplo, várias decisões já das nossas cortes superiores, entendendo que, na verdade, o artigo 322 não foi revogado. Né? Pelo artigo 3º, a linha 1 da Lei 4898, né, de 65, que é a lei do abuso de autoridade. Nós temos aí vários precedentes, a 5ª turma do STJ também decidiu nesse sentido, e, portanto, não haveria essa revogação. Tá? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, e no nosso próximo encontro nós trataremos dos crimes praticados por particular contra a administração pública. Ok? Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.